Ranqueando os 5 melhores personagens de Dragon Ball Super. Que Dragon Ball Super tem seus problemas, isso não é novidade pra ninguém, especialmente o anime. Sejam problemas de enredo com tramas que não fazem sentido, ou problemas de animação com alguns momentos bem toscos. Mas entre isso, existiram algumas coisas, ou melhor, algumas pessoas que foram introduzidas em Dragon Ball Super e que conquistaram a gente. Pelo menos no meu caso, são personagens que eu gostei muito. Em quinto lugar está o Hit. Convenhamos que o Hit é um dos personagens com mais personalidade em Dragon Ball. Ele é um cara do tipo que não desperdiça palavras, não sai falando planos, se vangloriando, muito menos fazendo piadinha. Ele é bem sério. O que mais me chama a atenção no Hit é o fato dele ser um assassino. E as técnicas dele são voltadas para esse fim. Isso se reflete no seu estilo de luta. Quando o Hit luta, ele não quer prolongar aquele combate. Ele quer que a luta acabe o mais rápido possível. E a cereja do bolo é que o Hit, ele tem aquela técnica de salto temporal. É sempre interessante ver um personagem que manipula o tempo em qualquer produção. Mas do jeito que o Hit usa o salto temporal dele é bastante único e eu acho muito maneiro. A única coisa que peca um pouco nele pra mim é o design. Sério, o topo da cabeça desse cara é uma bunda. Em quarto lugar está o Broly. O Broly clássico já era um personagem interessante, que muita gente gostava, e eu acho que eles só melhoraram ele em Dragon Ball Super. Por mais que eu gostasse da versão clássica, com aquela mítica do lendário Super Saiyajin, com aquele estilo bem sádico, eu prefiro muito mais essa versão aqui, porque ela é cheia de camadas, é um personagem de fato que tem personalidade, e eu acho ele muito mais interessante. O Broly do Super é muito mais uma vítima do que um vilão. Ele não é um cara mal por natureza, ele é um cara até gente boa. O problema é que ele é facilmente manipulável, seja pelo pai dele, pelo Freeza. Trazer essa personalidade pra ele também ajuda muito no futuro dele em Dragon Ball Super, já que ele pode vir a se tornar um guerreiro Z e lutar ao lado do Goku e do Vegeta. E ele seria um grande trunfo contra os futuros inimigos. Isso faz a gente imaginar muitas coisas legais, como e se o Broly tivesse participado do Torneio do Poder? Será que ele venceria o Jiren? Será que ele vence o Bills? Em terceiro lugar, Jiren. Conforme a gente avançava em Dragon Ball Super, um grande obstáculo se pôs entre o Goku e o Vegeta para eles se tornarem mais poderosos. E esse obstáculo era o Bills. E devido à sua força, o Goku e o Vegeta querem porque querem conseguir superar ele. E aí surge o Jiren, que dizem que é mais poderoso, ou pelo menos do nível de um deus da destruição. O Jiren é parecido com o Hit em personalidade. Ele não é um cara que desperdiça palavras. Na verdade, ele não desperdiça nada, nem mesmo a força dele. Ele solta com quem vale a pena. E devido ao seu poder imensurável, logo se tornou o principal objetivo do torneio derrotar o Jiren. Eu inclusive gosto mais do Jiren do mangá, porque ele tem um pouquinho mais de objetivo de fato. Eu acho o Jiren do anime um personagem interessante, mas um pouco sem personalidade. Inclusive o Jiren sempre rendeu ótimos memes, que eram basicamente naquele nível de Chuck Norris. Ele era o Chuck Norris de Dragon Ball. Em segundo lugar está o Goku Black. Eu coloquei ele na minha lista de melhores vilões de Dragon Ball porque eu sempre gostei dele. E vou repetir de novo o fato de que o efeito Superman do mal funcionou muito bem aqui. O conceito de um Superman do mal é muito interessante. E o conceito de um Goku do mal, que é quase um Superman da vida, é mais interessante ainda. O Black é um vilão extremamente carismático. Obviamente não por ser um cara gente boa, mas porque é um cara extremamente cruel, sádico e um grande obstáculo para muitos personagens. E as lutas contra ele são interessantes também, sendo um personagem escada que serve para os personagens melhorarem e muito. E em primeiro lugar, com a medalha de ouro, o melhor personagem de Dragon Ball Super é o Bills. O Bills é aquele personagem que rouba a cena sempre que ele aparece. Pra mim ele tem um efeito que é parecido com o que o Freeza teve no passado, que é o cara que todo mundo teme. Só de mencionar o nome desse cara todo mundo peida na calça. O Bills foi essa introdução do núcleo divino em Dragon Ball. Eu gosto que mesmo sendo um antagonista, ele não é um vilão. Ele tem múltiplos papéis ali no meio de Dragon Ball. Ele começa como antagonista, mas depois ele vira quase um amigo dos Guerreiros Z. Quase um rival pro Goku e pro Vegeta que almejam em muito conseguir superar ele. E ao mesmo tempo ele ainda consegue ser quase um mentor para eles, especialmente pro Vegeta, que desperta o seu ego superior, que é um poder mais relacionado ao deus da destruição. Enquanto o Goku vai pro caminho do instinto superior, que tem a ver com os anjos. E é muito engraçado que um cara poderoso como ele peida na farofa quando vê o Zeno.